Boa tarde a todos. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida, com o objetivo de estudo de um tema direcionado ao mês de junho, que é a higiene espiritual. Inicialmente, propomos a todos que levem o seu pensamento a Deus Nosso Pai, buscando nele toda a energia que necessitamos para esta atividade de hoje. Pai, Senhor da vida, assim como Jesus nos ensinou, elevamos o nosso pensamento até vós com o objetivo de agradecer. Agradecer por todas as bênçãos recebidas nessa vida, por todas as oportunidades de melhoria que são colocadas no nosso caminho. Assim, Pai, pedimos que nos seja proporcionado um ambiente de paz restauradora no desenvolvimento deste trabalho, onde todos possam encontrar aquilo que aliviará suas dores e em Deus aumentará o seu entendimento. Que assim seja. Obrigado. Hoje desenvolveremos o tema perdoar a quem nos feriu. Sempre dentro do Evangelho de Jesus e com as inspirações que a doutrina espírita nos oferece. A ideia do perdão, ela surge diante de alguém que me feriu ou que eu me senti ferido. Eu me senti ofendido. Eu. Então veja que esse verbo é reflexivo, né? Se eu não me sentir ofendido, se eu compreender, talvez não haja nem necessidade de se estabelecer o sentimento de perdão. Mas enfim, diante de alguém que me feriu, eu preciso então estabelecer uma nova história, estabelecer uma história diferente para que ambos, tanto eu quanto o meu ofensor, possamos escrever um futuro diferente daquele que nós estamos e que estejamos libertados uns dos outros. Nas religiões antigas, muito antigas, a ideia do perdão já existia. Na frase que foi atribuída a Buda, porém, ela já existia anteriormente a ele, né? Dizia que convida-nos para que sejamos como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Imaginemos então, todos vocês devem conhecer a árvore sândalo, né? Cujo perfume é muito referenciado. Imagine então o machado que ceifa a árvore e ela retribui com o perfume que lhe é característico. Este é o convite ao perdão. Aquilo que tivermos de melhor poderemos oferecer àquele que nos fere, àquele que nos proporciona a oportunidade de oferecermos o que realmente somos. Mas retomemos então a nossa história da religião, da linha, do braço da religião a que nós pertencemos. Então falaremos um pouco da época lá de Jesus. Então toda a região da Palestina, antes da chegada de Jesus, não tinha informação sobre o perdão. Não havia na educação do povo da época esse pensamento. E o que vigorava então era a lei do olho por olho, dente por dente. A sociedade tinha uma característica bélica, onde aquele que ofende deve receber uma ofensa, no sentido contrário, de maneira que eu contenha a sua agressividade. Então a agressividade era contida com a agressividade e toda a ofensa recebida era paga como ofensa da mesma proporção, olho por olho, dente por dente. O Velho Testamento, ele não apresenta o perdão como uma proposta de conduta. Somente com a chegada de Jesus é que é introduzido o pensamento do perdão nessa população, dando a todos uma oportunidade de aproveitar, de melhor aproveitar a sua encarnação. Vejam que o perdão
quebra um círculo estabelecido. Nós temos então um círculo: ofensa se paga com ofensa, ofensa se paga com ofensa. Chega então o perdão, que rompe esse círculo e ele permite então a ascensão espiritual. É uma quebrada de uma ideia que existia-se recorrente, até que o perdão ascende. E dentro deste, então, todo dentro deste conceito que nós colocamos, é justamente para que melhor se compreenda a história que nós vamos contar agora, né? Os discípulos viviam dentro dessa cultura, a cultura do dente por dente. E ações comuns, como nós temos hoje, da orientação de um filho, onde dizemos: olha, não faça isso com seu coleguinha. Perdoe, dê uma nova oportunidade. Cenas comuns no nosso dia a dia. Porém, os homens daquela época não tinham essa orientação e tinham dificuldade em compreender e lidar com o perdão. Trataremos de um assunto que nos é trazido através do livro Boa Nova. E essa narrativa ocorre dentro desse contexto que nós colocamos dentro dessa época, quando então Cristo, junto com seus apóstolos, visitam a terra em que Jesus vivia, Nazaré, onde Jesus era muito contestado. A terra em que ele viveu o conhecia e fazia a ele muitas críticas. Nesta passagem que vamos narrar, que consta do livro Boa Nova, Jesus foi muito ofendido na cidade de Nazaré e os apóstolos estavam muito exaltados, inflamados, e Pedro e Tiago disseram a Jesus: mas Jesus, você não vai fazer nada. Jesus apenas se retirou em silêncio e respondeu a eles: a melhor réplica é a nossa atitude, porque é com ela que você vai demonstrar o que realmente você sabe, se aquilo que você fala é condizente com aquilo que você faz. Mas os apóstolos, muito exaltados, continuam, né? Mas você não poderia argumentar, discutir? Jesus responde: poderia, mas para se ter isso, para se fazer isso, é necessário ter muita certeza de que a sua atitude reflita a sua defesa. Assim, ele aconselha os apóstolos, né? E ele ainda acrescenta: é aceitável que as outras pessoas pensem diferentes de nós. E os apóstolos insistem: mas eles precisam entender. Nosso papel, diz Jesus, não é convencer ninguém e muito menos agradar. Nosso papel é servir a Deus. E eles dizem: é muito difícil perdoar. E Jesus acrescenta: o perdão é lavar a alma por dentro para a libertação. O perdão liberta a quem perdoa. E os apóstolos ainda insistem, muito exaltados: não tem como você perdoar aquele que te agride, aquele que não sabe, ignorante, grosseiro. Mas Jesus acrescenta: o perdão não dispensa a vigilância, porque se ele pode voltar a fazer a mesma atitude, isso é real. Mas o fato de você perdoá-lo não dispensa que você continue vigilante. Perdoar não significa carregar mágoa com você. E significa justamente você tirar toda a culpa. O perdão tira a culpa daquele que perdoa. Os apóstolos acrescentam:
eles não se arrependeram, Senhor. Eles continuam acreditando que estão certos. E Jesus, se você guardar mágoa, ódio, você atrela o seu destino ao destino dele. Então solte-se e viva, para que cada um faça uma nova história da sua própria vida. Felipe, neste momento, diz: mas Senhor, são pessoas endurecidas, são pessoas más. E Jesus responde: nem você, Felipe, edificou o reino de Deus em si mesmo. Como você pode esperar que isso aconteça nele? Pedro intercede e significa que eu não vou me defender. É isso, mestre. Você pode se defender se você tiver certeza de seus atos, que seus atos refletem a sua defesa, mas acrescento, não defenda-se gastando muito tempo, não perca tempo com isso. Você tem muito o que fazer. E finalmente, eles dizem: mas é inaceitável. É inaceitável, Senhor, que eles não ouçam o que o Senhor fala. E Jesus finaliza: eu não quero agradar a todos. E na verdade, quem quer agradar a todos é por pura vaidade. Esse não é o meu objetivo. Com tanto conhecimento, com tantas coisas tristes e chocantes que as pessoas vêm sofrendo, passando pelos malefícios da violência, eu convido a todos para pararmos com as lamentações e com os comentários negativos e desastrosos e comecemos a refletir sobre o valor que terá a nossa vida se a vivermos cobertos pelo ódio e pelo desejo de vingança. Sentir ódio é o mesmo que tomar um veneno querendo que seu inimigo morra. E quem é que vai querer viver a vida toda envenenado? Por isso é que é preciso que você reconheça a importância do perdão para o equilíbrio de sua saúde espiritual, de sua saúde mental, de sua saúde emocional e sua saúde física. Cada um de nós passa mais dia, menos dia, por muitas situações difíceis, situações que vão colocar em prova todos os nossos sentimentos mais nobres. E quando vem a dor da mágoa, do sofrimento causado pela falta de bondade de alguém, é nessa hora que é preciso que você mostre ao mundo a sua nobreza de sentimentos, fazendo um esforço quase sobre-humano para perdoar e para afastar o sentimento de vingança. Conscientes que somos que vingar é alimentar o ódio nos corações envolvidos pela dor. O perdão consiste em procurar desapegar-se da experiência negativa vivida e situar-se no presente, no aqui, no agora. Aprenda a não julgar as pessoas por seus atos e aparências, porque por detrás de cada situação há sempre um turbilhão de dificuldades que passam às vezes desapercebidas. E que você também possa lembrar-se de que os seus ofensores foram bebês risonhos, frágeis, delicados. Há pessoas que se negam a perdoar, amarradas pelo rancor, achando que se cederem ao perdão serão consideradas covardes, fracas, humilhadas.
Porém, não se pode confundir o perdão com impunidade. É diferente. Perdoar não significa que você vai tolerar o comportamento que o prejudica, que o fere, nem esquecer completamente a dor causada. É certo, os criminosos devem ser punidos por seus crimes através das vias legais. E o agredido? O agredido, para se libertar das amarras do ódio, deve conduzir a própria vida de forma pacífica, serena, plantando a semente do bem. Recordo-me de uma passagem que ocorreu no final da existência de Mahatma Gandhi. Recordando das nossas aulas de história, Mahatma Gandhi liderou uma luta pacífica, extremamente pacífica, pela libertação da Índia do domínio britânico, que causou muito sofrimento ao seu povo. Então, um belo dia, um repórter interrogou Mahatma, perguntando a ele se ele havia perdoado as ofensas que ele recebera por parte de seus ofensores. E a resposta dele é magnífica, é brilhante. Ele diz: nada tenho a perdoar, porque eu nunca fui ofendido. Eu repito, Mahatma disse: nada tenho a perdoar, porque eu nunca fui ofendido. Muito bem. Até que nós alcancemos essa condição evolutiva de Mahatma, nós precisamos tentar burilar nossos sentimentos. Comprovado que está que alimentar ressentimentos, culpar-se com relação ao passado, censurar-se, olhar o futuro com medo, são padrões de pensamento que mantêm doenças e mal-estar dentro de nosso corpo. Talvez você ainda não saiba perdoar, mas se você se dispuser ao perdão, o universo o acolherá. Uma legião de espíritos bondosos lhe fortalecerão, e o seu desejo o ajudará na sublime tarefa da sua própria libertação. Perdoar, enfim, é reconhecer que existe algo mais importante a fazer com a magnífica energia da sua vida, com o magnífico objetivo da sua existência, do que procurar somente passar o dia, o tempo, com seus pensamentos negativos. Procure pensar somente no bem que você pode realizar. Vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos na questão 886, em que Kardec indaga: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos respondem citando 3 sentimentos: a benevolência, a indulgência e o perdão. A resposta diz assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. A benevolência deve ser estendida a todos. A indulgência é aquele sentimento ligado à compreensão. Eu não me ofendo com uma criança que me acerta com uma bola, porque é comum a criança jogar bola. Eu não me ofendo porque a criança limpou suas mãos sujas na toalha, porque é comum ao comportamento da criança. Então eu não me ofendo. É a indulgência que foi aplicada por Gandhi quando ele compreendeu a atitude dos outros. Ele compreendeu a atitude dos chamados ofensores seus, porque ele os compreendeu e ele não se sentiu ofendido. Agora, se você não compreendeu, se você não pôde usar a indulgência, assim como eu, cabe então o uso do perdão.
né? A última situação citada, a perdão às ofensas, já que eu me ofendo, eu não consigo ser indulgente, eu não consigo compreender, então eu faço uso do perdão, né? Benevolência, indulgência, perdão. Essa questão ela está dentro do estudo das leis morais, né? Dentro da lei de justiça, amor e caridade. E Kardec acrescenta aqui um comentário em que ele diz: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer a ele todo o bem possível, todo o bem que desejaríamos para nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe a uma esmola dada a alguém, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer tratando-se com os nossos superiores ou com os nossos subordinados. Elas nos manda sermos indulgentes, porque temos necessidade desse sentimento da indulgência que nos proíbe humilhar ao nosso próximo, ao contrário do que comumente se pratica. Quanto mais, entretanto, a sua posição for lamentável, mais devemos aumentar os nossos cuidados para com a humilhação do nosso próximo. O homem verdadeiro bom procura elevar o inferior aos próprios olhos, diminuindo a distância que existe entre as pessoas. Terminamos aqui a nossa apresentação lembrando que o perdão permeia todo o Evangelho. Você mesmo deve estar se lembrando aí de alguma passagem que você conhece, de alguma prece que você conhece que exalta o perdão, do Pai Nosso em que nós somos lembrados a perdoar. Todos nós lembramos uma série de passagens, elas são muito conhecidas. Então fica o convite, né? Vamos exercitar realmente o perdão para o nosso aprimoramento moral. Para quê? Para que nós sejamos mais felizes, né? Para que nós nos libertemos de todas as mágoas, de todas as dores e que a gente, já que não pode mudar o que passou, consiga mudar o presente e fazer um futuro muito melhor. Nós encerramos lembrando uma passagem aqui de Mateus, em que ele diga: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Amigos, agradecemos a atenção de todos que estiveram conosco, nos assistindo através da TV SEAC em Bauru, São Paulo, e através da TV Chico Xavier em Campina Grande, na Paraíba. A todos o nosso muito obrigado e em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Muito obrigado.